Olá, galera, beleza? Galera da terceira série, eu sou o professor Valdinei, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo para vocês. Antes, não deixem de registrar a frequência de vocês, respondendo o exercício lá no Classroom, beleza? Pessoal, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos diferenciar a dissertação opinativa da dissertação argumentativa, entender a finalidade da produção da dissertação, perceber a importância da linguagem usada no gênero dissertação, identificar as partes que compõem e aprofundar a escrita da introdução, beleza? Pessoal, olha só, quando você ouve, quando você escuta, quando algum professor fala com você sobre a palavra dissertação, o que vem na tua cabeça? Provavelmente muitas coisas, principalmente vai vir o Enem, vai vir vestibulares, concursos, mestrado, TCC, é um texto de opinião, alguém fala, é só escrever, enfim, vem uma infinidade de coisas para a gente pensar sobre o que é a dissertação. Eu vou fazer um convitinho para que vocês agora, já nesse instante, pense um pouquinho, coloque a cabeça para quebrar, para funcionar e escrevam lá, pelo que você leu e ouviu sobre dissertação, você acredita ser um gênero exclusivo da área da educação? Pessoal, tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera, beleza? Olha só, quebraram a cabeça lá? Na verdade, nem quebraram tanto a cabeça assim. A nossa pergunta diz o seguinte, pelo que você leu e ouviu sobre dissertação, você acredita ser um gênero exclusivo da área da educação? Pessoal, muitos de vocês devem ter respondido que sim, mas está errado. Não, pessoal, a dissertação está presente em nosso dia a dia, até mesmo em situações inesperadas e de descontração. Sabe quando você está lá discutindo com o seu amigo, com o seu colega, sobre qual é o melhor time, aquele que você torce ou o time que ele torce? Isso também é uma dissertação. Ou seja, uma dissertação, eu sempre vou tentar convencer o meu interlocutor de que eu estou certo, beleza? Pessoal, olha só, nós temos basicamente dois tipos de dissertação. Texto dissertativo argumentativo, e esse aqui é importantíssimo para vocês. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese, que é a ideia central, a ideia principal do seu texto. A partir de argumentação coerente, exemplos, dados, fatos, enfim, você vai usar muitos argumentos para convencer o teu interlocutor do que você está certo ou do seu ponto de vista. Essa é a dissertação argumentativa. Nós temos também o texto dissertativo expositivo, que ele é muito parecido com a dissertação argumentativa. Só que no texto expositivo, você não tem a obrigação de convencer o leitor. Então vejam lá, é a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor, beleza? Pessoal, olha só, eu trouxe para vocês
uma dissertação da Amanda Carvalho Maia Castro. A Amanda é uma das poucas alunas que no Enem de 2015 conseguiram tirar 1000 pontos na redação. Então a gente vai hoje, nessa aula, a gente vai observar como que ela fez, como que ela construiu a introdução, a linguagem que ela fez, e aí depois nós vamos ver uns outros elementos aí do desenvolvimento e da conclusão, beleza? Então olha só, nesse texto, eu queria convidá-los a lerem o texto comigo, para a gente tentar aí observar algumas coisas que a Amanda usou no seu texto. Então olha só, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pessoal, vejam só, a Amanda ela traz para nós aqui algumas informações que provavelmente estavam nos textos estilos, aqueles textos que as propostas de dissertação colocam para que vocês leiam e tirem dali alguma informação, beleza? Olha só, trouxe aqui mais uma atividade para que vocês pensem um pouquinho sobre esse texto que nós lemos, essa primeira parte, a introdução, que diz o seguinte: identifique qual das alternativas abaixo contém a tese defendida pela autora da dissertação. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Essa é a alternativa A. A alternativa B diz o seguinte: o balanço relatou que há cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. E a letra C, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pessoal, tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta, beleza? Voltamos, galera. Então, olha só, nós tínhamos uma pergunta sobre a introdução que a Amanda fez, a aluna que tirou nota 1000 no Enem, que dizia o seguinte: identifique qual das alternativas abaixo contém a tese defendida pela autora da dissertação. A letra A dizia o seguinte: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Se você prestou atenção, você sabe que isso daqui é o tema da redação. Ela apresentou o tema já na introdução. A letra B dizia o seguinte: o balanço relatou que há cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre essas,
dentre esses, a psicológica. Pessoal, isso aqui é uma informação que ela trouxe provavelmente dos textos e estímulos. E a terceira, que é a nossa resposta, que é a tese que a Amanda defende, diz o seguinte: nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas, beleza? Então essa é a tese da Amanda. A violência contra a mulher persiste por questões históricas e ideológicas, beleza? Então olha só, pessoal, aqui é para vocês refletirem um pouquinho, não precisa nem responder, mas é para que vocês pensem um pouquinho. Qual foi a estratégia da autora para introduzir a tese? Bom, ela fez uso de dados estatísticos. Uma introdução de um texto dissertativo pode ser feito de várias maneiras. Eu posso pegar um fato histórico, posso citar um estudioso e posso pegar, como a Amanda fez, entre outras possibilidades, posso pegar também as informações que os textos e estímulos nos trazem. E ela usou, então, os dados estatísticos. Vejam lá, de acordo com o Mapa da Violência de 2012. Esse é um fator importante. Toda vez que você usa alguma informação, você precisa fazer a referência, de acordo com o Mapa da Violência 2012. E aí ela traz para nós a informação. O número de mortes por essa causa aumentou em 230%, no período de 1980 a 2010. Pessoal, vejam que se você não faz a referência, parece que você é um estudioso, você que foi lá e fez a pesquisa. Então você precisa, obrigatoriamente, sempre, em qualquer momento no texto, colocar a referência. E ela continua: além da física, além da violência física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Beleza? Olha só, pessoal, dissertação argumentativa você precisa saber. A introdução de uma redação integra a construção textual e, a partir dela, o leitor permanece ou não no texto. Pessoal, muitos professores vão dizer para vocês que a introdução é que vai despertar no leitor o interesse pela leitura do texto. É óbvio que na terceira série, vocês pensando numa dissertação para o Enem ou vestibular, independente se o teu interlocutor, o professor que vai corrigir teu texto, se ele tem interesse ou não, ele vai ter que corrigir. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que num texto dissertativo, o que vai chamar a atenção do leitor é o título, que a Amanda fez uma opção de não colocar. O título, pessoal, muitas vezes ele é facultativo, você pode ou não colocar, beleza? A Amanda tirou 1000 e não colocou o título. Independente do gênero textual, é na introdução que o leitor é apresentado a todo o conteúdo que será depositado no desenvolvimento e na conclusão. Ou seja, o texto é algo único. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão precisam estar ligados, precisam estar interligados, beleza? Pessoal, olha só, o que eu preciso colocar na introdução? A introdução, obrigatoriamente, eu preciso apresentar para o meu leitor o tema, mas professor, ele não sabe o tema que eu estou escrevendo? Lógico que ele sabe. Mas você, obrigatoriamente, precisa apresentar já na introdução o tema. E um outro fator que é importante na tua introdução é você apresentar a tese. Professor, o que é a tese? A tese é aquilo que você pensa sobre o tema que você colocou. Coloquei para vocês aqui que nós temos na introdução também a possibilidade de já apresentar um problema. Pessoal, o problema e a tese são muito próximos, muito próximos. O problema é você falar que o tema causa um problema e aí você precisa apresentar a tese. Não esquecendo que essa tese vai permear todo o seu texto, a introdução, o desenvolvimento e também a conclusão, beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Qual é o tema e o problema apresentado pela autora do texto? Pessoal, vamos lá então? O tema está fácil, o problema que vocês precisam identificar. Tempo para vocês, nós já voltamos.
Voltamos, galera. Então, olha só, nós tínhamos aqui um trecho da introdução e a pergunta era: qual é o tema e o problema apresentado pela autora do texto? E a resposta é o seguinte: o tema, obviamente, é sobre a violência contra a mulher, né? A persistência da violência contra a mulher no Brasil. E qual que é o problema que ela apresentou? Isso tem aumentado no Brasil, beleza? Pessoal, olha só, a dissertação argumentativa. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibulares e no Enem, né? Aqui em Curitiba, no Paraná, são poucas as universidades que não cobram a dissertação. A maioria vai cobrar de vocês uma dissertação. Em resumo, trata-se de uma produção em que um autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, exige-se também que se apresentem propostas de solução e intervenção para os problemas levantados na argumentação. Depois nós vamos ver nas aulas seguintes, né, acho que na aula 82, se eu não me engano, sobre a conclusão do texto dissertativo. Pessoal, nós temos mais um quiz aqui para vocês quebrarem a cabeça. Olha só, de maneira reduzida, qual das alternativas define melhor o gênero dissertação? Então, olha só, a primeira alternativa que vocês têm é um tipo de texto onde o autor apresenta a sua opinião descrevendo fatos. A segunda alternativa é um texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço, através da sequência de fatos. E a terceira alternativa diz o seguinte: é um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos. Voltamos, galera. Quebraram a cabeça lá? Então vamos ver a nossa pergunta. De maneira reduzida, qual das alternativas define melhor o gênero dissertação? Pessoal, é um tipo de texto onde o autor apresenta a sua opinião? Sim. Descrevendo fatos? Não necessariamente precisa descrever fatos para emitir uma opinião. A segunda alternativa, ela é característica dos gêneros narrativos. E a terceira alternativa, que é a nossa resposta, diz o seguinte: é um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Lembrem-se que vocês precisam convencer o interlocutor do seu ponto de vista, beleza? Olha só, pessoal. Os interlocutores, quem são os interlocutores quando a gente pensa num texto dissertativo? Os interlocutores de um texto dissertativo são quem produz, obviamente, né? Nesse caso agora, no caso da terceira série, são vocês, alunos que vão prestar o Enem e vestibular. É óbvio que a dissertação não é exclusivo só desse momento da vida de vocês. Lá na frente, quando vocês forem concluir a universidade de vocês, vocês provavelmente também terão que fazer uma dissertação. Só que bem diferente dessa. E a pessoa que irá ler o texto é o teu interlocutor, provavelmente um professor, que irá ler e avaliar o texto para dar uma nota para vocês. Lembre-se que as redações no Enem, elas valem 1000 pontos, beleza? Pessoal, olha só, a dissertação argumentativa você precisa saber
Quando pensamos na estrutura de um texto dissertativo, não é possível determinar o número exato de parágrafos que se deve fazer. Porém, um texto para vestibular ou para o Enem deve ser, aqui está errado, galera, deve ser estruturado da seguinte maneira. Então, olha só, a introdução, erramos aqui. A introdução, ela pode ter 1 ou 2 parágrafos. Alguns professores defendem que o primeiro parágrafo você fala sobre o tema e o segundo a tua tese. Eu digo para vocês que não há necessidade disso. Vocês podem apresentar o tema e a tua tese já no primeiro parágrafo. O ideal, então eu coloquei aqui para vocês, 1 ou 2 parágrafos, e o ideal é 1 parágrafo só. No desenvolvimento, você pode fazer 1 parágrafo, ou 2, ou até mais, mas o ideal seriam 2 parágrafos. E na conclusão, também você pode fazer a conclusão com 1, 2 ou mais parágrafos, mas o ideal é 1 parágrafo só. Ou seja, pessoal, quando me perguntam quantos parágrafos precisa uma dissertação, eu digo que você pode fazer quantos parágrafos você achar necessário. O que eu quero dizer para vocês é que nesse momento vocês não devem correr risco. Acho que uma dissertação com 4 parágrafos é o ideal. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Lembrando, pessoal, que o desenvolvimento tem que ser a parte maior do teu texto. Se a tua introdução ficou maior do que o desenvolvimento, tem alguma coisa errada. Se a tua conclusão ficou maior que o desenvolvimento, tem alguma coisa errada. Não gosto muito de colocar números para vocês, mas uma redação de 30 linhas, tanto a introdução como a conclusão, não deve ter, ou deve ter, algo em torno de 5 ou 6 linhas. O restante deve ser destinado para a argumentação, que é onde você vai usar os argumentos, você vai usar o teu conhecimento para provar que a tua opinião está certa, beleza? Pessoal, olha só, o que nós aprendemos na aula de hoje, na aula 81? Compreendemos a importância do gênero dissertação e sua estrutura composicional. A introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, vocês da terceira série, para vocês é muito importante o gênero de dissertação, né? Vocês precisam acertar algumas coisas. Não podemos deixar de falar que vocês precisam sempre buscar informação para poder argumentar de forma coerente. Nós hoje também lemos e interpretamos uma introdução e aprendemos suas partes, tema, problema e tese. Ou seja, a introdução, dentro da introdução também tem algumas partes. Não esqueçam que essa redação que eu coloquei para vocês é uma redação nota 1000. E entendemos a interdependência das partes de uma dissertação. Ou seja, as partes de uma dissertação têm que obrigatoriamente se relacionar. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Não percam as próximas aulas, que nós iremos continuar falando de dissertação. Beleza? Até a próxima.